Olá! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o consumo do açúcar, um tema bem importante e que gera muitas dúvidas quando o assunto é reeducação alimentar. Eu gostaria de ressaltar que o consumo do açúcar em excesso está relacionado não só ao açúcar adicionado. Muitas pessoas colocam açúcar no cafezinho, no chá, adoçam bebidas para consumir ao longo do dia, mas tão preocupante quanto esse tipo de consumo é também o consumo de produtos processados que são adicionados de muitos tipos de açúcares e em grandes quantidades. Devemos sempre ficar muito atentos à lista de ingredientes, porque muitas vezes nessa lista a nomenclatura do açúcar ela vem um pouco diferente. Muitas vezes não está escrito açúcar, e sim outros tipos de produtos, mas que também são açúcares, como maltodextrina, dextrose, açúcar invertido. Então, às vezes no rótulo o produto consta como não contém açúcar ou zero açúcar, mas tem esses tipos de carboidratos que são açúcares sim. O consumo elevado do açúcar, ele pode gerar vários riscos à nossa saúde, principalmente relacionados a quadros de diabetes, e elevar também ao alto consumo calórico, que pode levar ao acúmulo de gordura corporal, levando a pessoa ao quadro de sobrepeso, obesidade, que relaciona uma série de problemas metabólicos. Vários são os tipos de açúcar disponível, então muitas pessoas perguntam, Nutri, mas o açúcar mascavo ou demerara, esse eu posso consumir, porque é saudável. Temos o açúcar refinado, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar de coco. Todos esses são tipos de açúcar usado no dia a dia. Mas o fato de um ou outro ser um pouco mais saudável por não ter tantos aditivos químicos não nos deixa de forma tranquila a ter um consumo de uma quantidade muito exagerada. Não é porque o açúcar mascavo ele tem menos aditivos que o açúcar refinado que eu posso sim estar colocando ele numa rotina em maior quantidade. Não, a gente também tem que cuidar com o consumo, mas não precisa excluí-los de forma repentina. O nosso organismo ele reage da mesma forma ao receber um açúcar branco, ou um açúcar refinado, ou um mel, um melado. O aumento da glicemia momentânea acontece e isso pode gerar problemas quando é realizado de formas frequentes. Reduzir o consumo do açúcar é essencial, mas não devemos fazê-lo de forma repentina, zerar esse consumo de uma hora para outra. O zerar faz com que o nosso organismo entre numa dependência muito forte e isso pode gerar uma compulsão ao ter contato com um produto mais doce ou com o próprio açúcar futuramente. Então, essa redução ela deve ser gradativa. Por exemplo, a pessoa tem o hábito de colocar 2 colherzinhas de café de açúcar no café, por exemplo, ao longo do dia e toma de 5 a 6 cafezinhos ao longo do dia. Reduzir a frequência do consumo do café pode ser uma estratégia, ou até passar de 2 para 1 colherzinha ao longo do dia em cada porção, vai fazendo com que o paladar se acostume com essa menor quantidade. Trabalhar o paladar a ter contato menos frequente com os produtos adocicados sempre vai ser a melhor alternativa. Fazer o uso de frutas secas para adoçar preparações como panquecas, bolos, muitas vezes pode ser uma boa alternativa e você não precisa adicionar muito açúcar na hora do preparo. Muitos são os benefícios quando a gente consegue reduzir o consumo do açúcar de forma diária. Por exemplo, melhora da pele, melhora do funcionamento intestinal, melhora também da distribuição e produção de energia pelo nosso corpo, além de não favorecer o acúmulo de gordura corporal, levando aí ao melhor controle do peso. Repense bem suas escolhas, busque sempre melhores alternativas e, se possível, procure sim uma orientação nutricional.